Que Deus nos livre da covardia que aceita novas verdades, da preguiça que aceita meias verdades e do orgulho que pensa em saber toda a verdade. Eu sou o pastor Marcelino Silvério e você é muito bem-vindo à nossa segunda aula de hermenêutica, a ciência da interpretação. Fique comigo até o final desse vídeo porque a aula está muito boa mesmo. Maravilha? Meus queridos, nós vimos na aula passada a importância de estudar a hermenêutica. Vimos também o que é hermenêutica. Hermenêutica é um termo grego, hermenevém, que significa interpretar, tá certo? Vimos também a divisão da hermenêutica, a geral e a específica. A hermenêutica geral é aquela que abrange todo o campo da interpretação de qualquer obra literária, e a específica, ela trabalha somente com a interpretação dos textos sagrados, ou seja, da Bíblia Sagrada. E a hermenêutica específica, que nós iremos estudar, a interpretação da Bíblia Sagrada. Maravilha, meus queridos? Bom, o apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 20 ao versículo 21, ele vai dizer o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Olha só o que o apóstolo Pedro vai dizer: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Eu não posso interpretar a Bíblia da maneira que eu acho, senão eu caio no achismo, e é muito perigoso quando nós caímos no achismo. Eu acho que, nós não temos que achar nada, nós temos que ler a Bíblia, examinar e interpretá-la da maneira correta e coerente. Para isso nós temos esta ciência da interpretação, a hermenêutica, que nos oferece várias ferramentas para que nós possamos fazer uma interpretação coerente da palavra de Deus. Bom, nós vimos na aula passada que uma das primeiras ciências que o pregador deve conhecer é, sem dúvida nenhuma, a hermenêutica. Porém, quantos pregadores, pastores que nem de nome a conhecem? Irmãos, é muito importante o pregador, pastor, o educador cristão, ele conhecer de perto, a fundo, esta ciência da interpretação, a hermenêutica, para que ele possa, então, fazer uma interpretação coerente do texto sagrado. Nós vimos também a hermenêutica e a filosofia. Hermenêutica é, originalmente, uma disciplina filosófica. Por que ela é uma disciplina filosófica? Porque ela usa técnicas de leitura. É isso mesmo. Mas afinal, o que é filosofia? A palavra filosofia significa amigos ou amigo da sabedoria. Ela usa técnicas de leitura. A partir de então, as operações filosóficas de interpretação desenvolvem-se em função de regras rigorosamente determinadas, ou seja, ratificação, crítica, erros dos copistas e etc. E ainda interpretação alegórica e moral destinada a colocar em destaque o caráter de exemplaridade do texto. O horizonte desta técnica é o da restituição de um texto ou de uma palavra, mas fundamentalmente de um sentido, considerando como perdido ou obscurecido. Numa tal perspectiva, o sentido é de reencontrar-se, ou seja, como uma verdade que o tempo teria encoberto. Então olha só, porque ela é uma disciplina filosófica. Ela procura reencontrar uma verdade que o tempo teria encoberto. Analisar o texto de uma forma crítica e, a partir de então, interpretá-lo de uma forma coerente. Maravilha, meus queridos? Bom, a hermenêutica como situação humana. Nós vimos na página de número 3 a hermenêutica como situação humana.
A hermenêutica ela começou a sua generalização logo no início do século XIX com o teólogo protestante Friedrich, de 1768 a 1834. A partir de então, a atenção está cada vez mais voltada não somente ao texto, mas sim ao seu autor. Afinal, ler um texto é dialogar com seu autor, é entrar na mente dele e entender a intenção, o porquê daquele texto, tá certo? Então é muito importante nós entendermos que a hermenêutica ela abrange o estudo da expressão humana. Ela, a partir de então, não estudará somente as obras escritas, mas também toda a ação humana. Ela procura entender o porquê do agente tomar aquela decisão, tomar aquela atitude, cometer aquele ato. Ela procura agora analisar o seu agente, tá certo? Então é muito importante nós prestarmos atenção que a hermenêutica, ela abrange toda a ação da expressão humana. Maravilha, meus queridos! Vamos continuar aqui estudando esta matéria. A aula de hoje está muito boa, você não pode perder, ok? Iremos ver na aula de hoje o abismo hermenêutico. Pastor, o que é abismo hermenêutico? Se eu tivesse aqui um slide, do meu lado direito eu teria a Bíblia. Suponhamos que o círculo em volta do meu rosto é o abismo e na minha mão esquerda eu teria as pessoas, eu, você, todos nós. Da minha mão esquerda à minha mão direita existe um abismo que eu preciso transpor para entender o texto bíblico. E esse abismo hermenêutico é muito profundo e nós temos que entendê-lo de uma forma minuciosa, passo a passo, tá certo? Bom, o primeiro abismo hermenêutico que nos distanciam da interpretação da palavra de Deus é a língua ou a linguagem, é o primeiro abismo hermenêutico. Nós temos que pensar no seguinte: a Bíblia Sagrada, ela foi escrita ao longo de 1.600 anos por cerca de 40 autores, 40 escritores. Cada um deles viveram em épocas diferentes, em tempos diferentes, e cada um deles tinha grau de instrução diferente. Se nós formos no Antigo Testamento, nós iremos ver que Deus usou um príncipe para escrever a Bíblia. Deus usou rei, Deus usou escribas, Deus usou um boiadeiro, Deus usou um pastor de ovelha, Deus usou profetas. Então Deus usou várias pessoas de níveis de instrução diferenciados. Um príncipe, como foi o caso de Moisés. Deus usou um rei, como é o caso de Davi. Deus usou um levita, como é o caso de Asaf, para escrever alguns salmos. Deus usou um boiadeiro, no caso Amós, para escrever, para profetizar para o povo e deixar a palavra escrita. Se nós formos para o Novo Testamento, não vai ser diferente. Deus usou várias pessoas de níveis de instrução diferenciado. Ele usou um pescador, como era o caso de Pedro. Ele usou um médico, como era o caso de Lucas. Um doutor da lei, como era o caso do apóstolo Paulo. Ele usou um publicano, como era o caso de Mateus. Ele usou várias pessoas que tinham graus de instrução diferenciados. Então você percebe que é por isso que a Bíblia é tão difícil de nós interpretá-la, por mais que pareça fácil. Nós temos então que nos recorrer a esta ciência da interpretação, a hermenêutica, para que nós possamos entendê-la
de uma forma coerente, de uma forma concisa e profunda. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita em duas linguagens: o Antigo, no hebraico, com algumas porções em aramaico, e o Novo Testamento em grego. O Antigo Testamento em hebraico com algumas porções aramaico, e o que é a língua aramaica? É uma mistura da língua hebraica com arameu. Aí vem o aramaico, língua hebraica com arameu. Lembra que o povo ficou cativo durante 70 anos na Babilônia? Eles perderam um pouco a língua hebraica, então acabou misturando o arameu com o hebraico, surgiu o aramaico. Maravilha? Então nós temos que entender que existe um abismo da língua que nós precisamos transpor, tá certo? Nós já ministramos uma aula, eu acredito que foi na matéria de teontologia. Em Gênesis capítulo 6, versículo 6, a Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Em Números capítulo 23, versículo 19, a Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Olha o abismo literário aí. Como entender Gênesis capítulo 6, versículo 6, quando diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem? E como entender agora esta aparente contradição com Números 23, 19, dizendo que Deus não se arrepende? Então é um abismo literário. Aí nós precisamos nos recorrer à etimologia da palavra, a etimologia bíblica. E também nós precisamos conhecer uma palavrinha chamada antropopatismo. Mas afinal, o que é antropopatismo? Se nós dividirmos esta palavra em duas partes, nós teremos na primeira parte antropo e na segunda patismo. Antropo significa homem, patismo, sentimento. Logo nós temos sentimento do homem, patismo com mais antropo, sentimento humano. Então Deus, para ensinar o homem, para se revelar ao homem, Deus usou muitas vezes o antropopatismo, ou seja, o sentimento do homem, para dizer o que ele estava sentindo, ou para expressar o que ele estava sentindo em relação ao pecado do homem. Por exemplo, se eu pegar esse telefone aqui e eu tentar explicar para uma criança de 2 anos que isso é um telefone, eu não posso falar com ela com a linguagem de adulto. Eu tenho que entrar no mundo da criança e de uma forma bem simples explicar para ela que isso aqui é um celular. Eu tenho que falar a linguagem da criança, entrar no mundo da criança. E foi isso que Deus fez. Deus entrou no mundo do homem, falou a linguagem do homem, usou o sentimento do homem. É muito importante nós entendermos isso, entendermos o antropopatismo, o sentimento do homem. Deus agora falando a linguagem do homem, usando o sentimento do homem. Então, esta é a primeira linha de interpretação do Gênesis capítulo 6 e o versículo 6. A segunda linha, ou segundo ponto de interpretação, é o sentido etimológico. A língua hebraica, ela tem muitas variantes, muitas vertentes, e uma das variantes, ou uma das vertentes da palavra arrepender-se, também é entristecer-se, lamentar-se. Então, a palavra arrepender, ela tem vários sentidos dependendo do contexto que ela estiver. No contexto aqui de Gênesis 6, versículo 6, Deus se arrependeu, significa entristecer-se ou entristeceu. Então você tira aí a palavra arrepender e a substitui por entristecer-se. Ficaríamos assim: Deus entristeceu-se de ter feito o homem. Deus ficou triste porque o homem pecou. E pelo fato do homem ter pecado, então Deus se entristeceu com a atitude do homem. Da mesma forma, eu te dou um presente.
Dias depois eu vejo que você não cuidou daquele presente, deixou de lado, empoeirado. Eu chego na sua casa e vejo aquele presente que eu te dei jogado, empoeirado. Eu não me arrependo de ter te dado o presente, mas vou ficar triste. Poxa, estou muito triste. Te dei um presente e você deixou de lado, você deixou jogado. Estou muito triste. Não estou arrependido, estou triste. Então explica-se o texto de Gênesis capítulo 6, versículo 6, com o texto de Números 23, versículo 19. De fato, Deus não se arrepende no sentido de dar meia volta. O homem fala uma coisa de pé e não sustenta sentado. Deus não. Deus, quando ele fala, está falado, ele não se arrepende. O que aconteceu aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 6, é que Deus entristeceu-se de ter feito o homem. Maravilha, meus queridos. Maravilha, meus queridos. Vamos continuar aqui entendendo este abismo hermenêutico, tá certo? O segundo abismo hermenêutico é o abismo literário. O abismo literário, ou seja, nós precisamos entender a literatura hebraica. Para eu entender o inglês, eu preciso estudar inglês. Eu preciso entender a literatura inglesa. Por exemplo, aqui no Brasil, a beleza da poesia é a rima. É ou não é verdade? No hebraico, a beleza da poesia é o paralelismo. Nós iremos ver muito isso em Provérbios. O paralelismo. Por exemplo, o filho bom alegra o seu pai. O filho sensato alegra a sua mãe. Olha o paralelismo. Eu disse uma coisa em cima e embaixo eu disse outra semelhante ao que eu disse em cima. Embora eu usei outras palavras, mas eu quero dizer a mesma coisa. O filho bom alegra o coração do seu pai. O filho sensato alegra o coração da sua mãe. Então, a beleza da literatura hebraica está no paralelismo. Nunca esqueça disso quando você for ler o livro de Provérbios. Maravilha, meus queridos? Então, nós temos esse abismo hermenêutico do estilo literário. A literatura hebraica é diferente da nossa literatura. Então, é preciso conhecer esse abismo também. Outro abismo hermenêutico é a cultura, ou o abismo cultural. A cultura hebraica é totalmente diferente da cultura brasileira. Então nós temos que perceber que esse abismo cultural precisa ser transposto, tá certo? Por exemplo, no casamento hebraico, festejava-se durante 7 dias. E se acabasse o vinho, então significava que a festa tinha acabado. É a cultura deles. Lembra quando Jesus estava no casamento, acabou-se o vinho, sua mãe chega até ele e diz, acabou-se o vinho. E ele olha para ela e diz, mas o que eu tenho a ver com isso? Ou seja, em outras palavras, não fui eu que organizei a festa, afinal de contas, a minha hora ainda não chegou. Então, acabar o vinho no casamento hebraico, na cultura hebraica, significava acabou o casamento. Não podia faltar o vinho, era a cultura deles. Você quer ver outro exemplo? Quando um jovem hebreu, ele se encantava por uma moça, então ele iria pedi-la em casamento para o seu pai. Ele levava na sua mão um pote de moedas, na outra mão ele levava um contrato e também um cálice de vinho. Chegando na casa do pai da moça, ele entrava, sentava, ele entregava o pote de moeda para o pai da moça, que era o pagamento, o dote, entregava o contrato para ele. Enquanto o pai lia o contrato, o jovem pegava o cálice de vinho, dava para a moça. Enquanto ela bebia o cálice de vinho, ele fazia uma declaração de amor para ela e dizia: na casa de meu pai há muitas moradas. Ela terminava de tomar o cálice de vinho, ele repetia: na casa de meu pai
há muitas moradas. O jovem ia embora e a moça queria acompanhá-lo. O pai dizia ou a mãe dizia: não, você não pode acompanhá-lo agora. Você precisa aprender como cuidar do marido. Então a moça ficava, o jovem voltava para a sua vida. Ele era um jovem de 16 anos, voltava a brincar com seus amigos e os amiguinhos perguntavam para ele: olha, quando é que você irá voltar para buscar a sua noiva? E o jovem dizia: eu não sei, somente o meu pai sabe o dia e a hora que eu vou buscar a minha noiva. Então olha só a cultura do casamento hebraico. Jesus ele vai usar a cultura do casamento hebraico para dizer em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus está usando a cultura hebraica para falar uma verdade para os discípulos. Olha que impressionante, como é muito importante nós conhecermos a cultura. Então é esse abismo cultural que nós temos que transpor. Outro abismo cultural é o tempo. A Bíblia está distante de nós muito tempo. Então, entendendo esse abismo hermenêutico, nós teremos facilidade de interpretar o texto bíblico de uma forma coerente, sensata, de uma forma bem divertida, diga-se de passagem. Maravilha, meus queridos! Continuando aqui, como transpor este abismo hermenêutico? Nós precisamos entender a gramática do contexto, as palavras-chave, os pontos importantes, os conceitos que aquele texto está trazendo. Então guarde isso. Como transpor esse abismo hermenêutico, linguístico, estilo literário, cultural e o tempo. Nós precisamos entender o contexto, a gramática do contexto, as palavras-chave, pontos fortes que o texto traz e alguns conceitos. Vou dar aqui um exemplo. Se nós pegarmos Lucas, capítulo de número 15, versículo do número 11 ao versículo de número 30, nós temos a famosa parábola do filho pródigo, ok? O que é uma parábola? Parábola é uma verdade contada em forma de história, usando alegorias, comparações. Jesus, ele usava muito as parábolas para ensinar os seus discípulos alguma verdade, usando alegorias e comparações. Isto é uma parábola. Então Jesus vai contar a história de um homem que tinha 2 filhos. Um certo dia, o filho mais novo, ele chega ao teu pai e pede a sua herança. O pai, então, consentindo, reparte a herança entre os filhos. Passado dias, esse filho mais novo, de posse da herança, ele foge ou ele vai embora para uma cidade longínqua, para uma cidade distante. E lá ele gasta desenfreadamente toda a sua herança a ponto de ficar sem nada. E então ele começa a passar necessidade. Passando necessidade, ele não vê outra alternativa, haja visto que veio uma grande fome naquela cidade. Então ele consegue um emprego para cuidar de porcos. Então, analisando esse texto da parábola do filho pródigo, logo no versículo 11, nós entendemos o seguinte: o filho pede a herança para o pai. Qual é o ponto forte desse texto? É exatamente aqui, quando o filho pede a herança para o pai. Uma herança só pode ser repartida quando o pai ou a mãe morre. Aí sim ele vai repartir a herança. Então, o que o filho está dizendo para o pai? O filho está olhando para o pai e está dizendo: para mim, o Senhor está morto. O Senhor morreu para mim. Por isso que ele pede a herança. Então, quando ele pede a herança, ele está querendo dizer exatamente isso. Para mim, o Senhor morreu. O Senhor está morto. Então, esse é o ponto forte do texto, tá certo? Mais tarde você vai ver que este rapaz,
quando gasta tudo, ele vai cuidar de porcos. O porco é um animal imundo pela lei de Moisés. Então, cuidar de porcos é uma profissão humilhante para um judeu. Está ferindo a consciência judaica. Então, olha só outro ponto forte desse texto de Lucas, capítulo 15. O texto vai dizer que ele desejou se alimentar das bolotas, das alfarrobas, das vagens que os porcos comiam. O texto não vai dizer que ele se alimentou, como muitos pregadores dizem. Ele comeu das bolotas. Não. O texto vai dizer que ele desejou comer. Se ele comeu, o texto não diz, mas que ele desejou comer, isso é verdade. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, nós temos um texto bem interessante também. O texto vai dizer: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, isto escreve: aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha, ninguém abre. O que Jesus está querendo dizer para o pastor, para o anjo da igreja de Filadélfia, quando ele diz: o que tem a chave de Davi? Bom, nós precisamos entender ponto forte do texto, as palavras-chave. Por exemplo, todas as vezes que a Bíblia se refere à linhagem de Davi, filho de Davi, trono de Davi, casa de Davi, o texto está querendo dizer que como Davi era rei, então Jesus vem da linhagem de Davi, ele é chamado filho de Davi, porque ele vem da linhagem de Davi, ou seja, da linhagem real. Ou seja, quando alguém chamava Jesus de filho de Davi, estava dizendo que ele era rei. Então, todas as vezes que o texto faz referência à casa de Davi, filho de Davi, o trono de Davi, está falando da linhagem real. Agora, nós precisamos entender o significado da palavra chave na Bíblia. Então, você está entendendo esses pontos fortes do texto? Palavras-chave, né? Porco, fome, herança, são palavras-chave, pontos fortes no texto. Então, todas as vezes que você ler um texto, você precisa entender esse contexto gramatical, palavras-chave, conceitos e pontos fortes. Olhando o texto, examinando o texto com essa visão hermenêutica, fica mais fácil de você interpretá-lo. Maravilha? Lembra quando Jesus disse a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligar na terra será ligado nos céus. Jesus está falando: eu estou te dando autoridade. Tudo que você concordar aqui, ligar aqui, então eu ligarei no céu. Então, se nós entendermos que chave é símbolo de autoridade, nós entendemos o texto de Apocalipse 3:7. Jesus está falando ao anjo da igreja: eu tenho a chave, ou seja, a autoridade de Davi, ou seja, Davi, linhagem real, Davi, rei, chave, autoridade. Eu tenho a autoridade de rei. Maravilha? Então, nós precisamos conhecer o significado das palavras, tá certo? O sentido etimológico e a simbologia bíblica. Nós iremos tratar disso mais a fundo na próxima aula. Tem um texto em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, que é bem interessante. O texto vai dizer, Apocalipse 3, versículo 1, e aos 7 Espíritos de Deus. Bom, se nós lermos esse texto com um olhar natural, nós iremos entender que Deus tem 7 Espíritos. Mas nós precisamos conhecer a numerologia bíblica. E, aliás, nós iremos estudar sobre isso na próxima aula. Vamos ver o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, 5, 6, até o número 12. Todos esses números têm uma simbologia muito forte na Bíblia Sagrada. Nós vamos entender esse texto aqui? Bom, aos 7 Espíritos de Deus.
O número 7 é o número da perfeição divina, da perfeição de Deus. Enquanto que o número 6 é o número do homem, o número 7 é o da perfeição. Porque em 6 dias Deus criou a terra, no 6º dia o homem, no 7º ele descansou de todas as suas obras. Então, se nós entendermos isso, agora ficou claro. Se o número 7 é o número da perfeição, o que Apocalipse 3:1 está dizendo quando Jesus disse ao 7 Espírito de Deus? Está dizendo que o Espírito de Deus é perfeito. Simplesmente isso. Ficou fácil, né? Então, quando nós entendemos da simbologia, quando entendemos de numerologia, quando entendemos de alegorias, quando entendemos de figuras, tipos, fica bem mais fácil compreendermos a Bíblia Sagrada. Precisamos conhecer a hermenêutica a fundo para que nós possamos, então, interpretar a Bíblia de uma forma coerente. Maravilha, meus queridos, que Deus vos abençoe. Esta foi a aula de hoje, tá certo? Se você gostou dessa aula, deixe o seu joinha, o seu like e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, tá certo? Ative o sininho das notificações para que você possa ser lembrado todas as vezes que nós postarmos aqui uma videoaula. Deus abençoe vocês, a todos os meus alunos que estão espalhados no vasto campo deste nosso Brasil. Espero você até a próxima aula e lembre-se, eu sempre estarei aqui para ministrar para vocês aulas teológicas que com certeza irão abençoar a sua vida. Que Deus abençoe e até mais.